Então, bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo. Sejam bem-vindos. Aqui a gente começa a atividade atividades da área de composição do festival, do 43º Festival Internacional de Música da EMAC UFG. E nós vamos receber agora, nessa palestra, o professor Dr. Jonatas Manzoli, professor da Universidade Estadual de Campinas. O professor Jonatas vai apresentar, então, uma palestra sobre as obras dele. A temática da área de composição desse ano, então, é composições de obras multimodais intermídias. E nós vamos ter o prazer aqui de receber, então, o professor Jonatas para falar com a gente. Então, a partir de agora, o professor Jonatas vai conduzir a palestra. E, Jonatas, você decide se você quer que as perguntas sejam durante a sua palestra, depois, ou a gente pode também fazer condensar as perguntas na hora do debate, da mesa redonda, lá a gente introduzir elas também, e aí isso fica a seu critério, tudo bem? A dinâmica da palestra. Então, é um prazer para a gente. Está o professor Anselmo também, da área de composição, com nós aqui. E é um prazer para a gente receber o professor Jonatas no festival. E agora a gente, então, começa com a palestra dele. Muito obrigado, Jonatas. A palavra fica com você. Ok. Muito obrigado a vocês pelo convite. É um prazer muito grande estar com vocês mesmo à distância, né? Com o Anselmo, que eu conheço desde o tempo que nós estudávamos e trabalhávamos no movimento coral Vila Lobos, há alguns séculos atrás, não é? Tive o prazer de conviver alguns anos com o Adriano na Unicamp, trabalhando com ele no mestrado e no doutorado, então é uma alegria muito grande revê-los. Quero agradecer também a presença das pessoas que estão aqui na sala, não é? E é para mim um prazer enorme poder compartilhar com vocês alguma coisa sobre as minhas composições. Eu vou abordar as minhas composições a partir de exemplos. A minha palestra vai ser uma palestra quase como se fosse um pequeno concerto comentado. Então, eu inicialmente vou colocar um aspecto teórico com o qual eu conecto todas as obras, e depois, a partir daí, eu vou apresentando as obras, fazendo pequenos comentários e seguindo para a próxima. E cada obra nós vamos ter mais ou menos 2 minutos para vocês ouvirem, e eu acho que vai dar tempo para a gente também fazer perguntas no final. Antes de eu começar, eu queria, caso haja algum problema de conexão, etc., eu estou passando para todo mundo aí os links do YouTube das obras com as quais eu vou trabalhar. E esse link está junto com o tempo, ou seja, a posição mais ou menos no YouTube para vocês olharem o aspecto que eu estou comentando aqui na minha apresentação. E caso haja alguma interrupção, etc., se for uma interrupção muito grande, eu convido vocês a escutarem as obras no final, para a gente não, pelo menos não perder essa comunicação, que eu acho que é muito rica. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar o áudio também. Então, eu decidi trabalhar com esse conceito de poéticas do espaço na composição multimodal, porque eu acredito que, durante vários aspectos da minha produção, eu tenho trabalhado com esses elementos aqui que estou colocando aqui para vocês, com texturas, a noção de psicologia ecológica do Gibson e as affordances, e a noção de cognição incorporada. Então, eu queria fazer rapidamente um preâmbulo teórico e gostaria que, posteriormente, as pessoas que estiverem interessadas podem me procurar ou olhar algumas publicações que eu já realizei, porque essa palestra não é uma palestra teórica, mas só dá algumas ideias importantes para vocês. Então, a teoria ecológica da percepção, ela define a percepção como um produto de um fluxo contínuo de ações em relação com o meio ambiente. Então, essa teoria foi desenvolvida pelo psicólogo americano James Jerome Gibson na década de 60, e ela influenciou muito várias mudanças nos conceitos de percepção e mediação, principalmente nas áreas visuais. O Gibson trabalhou muito com a percepção visual.
E é claro que, nesse sentido, a teoria do Gibson pode ser vista como uma derivação da teoria da forma, da Gestalt. E o que nos é importante nessa palestra é a noção, o conceito de affordance, que, na realidade, as affordance são os estados disposicionais que o meio ambiente propicia ao animal, a aquele que está imerso num nicho ecológico ou num processo de interação e mediação com o meio. O que eu vou trabalhar com vocês hoje é como, a partir dessa visão de Gibson, a partir da visão das affordances, como no decorrer de 5 obras, a partir do fato de que essas obras estão, de certa forma, inseridas num espaço, seja um espaço físico, seja ele físico no sentido de uma sala de concerto, seja ele físico no sentido de uma sala interativa, uma instalação, ou seja ele no sentido, espaço no sentido virtual. E por essas diferentes maneiras de abordar o que é espaço e como o espaço media os sons e as texturas e todos os outros elementos, como movimento, som, imagem, em diferentes aspectos, eu chamo todos esses componentes de texturas, ou texturas audiovisuais que estão sendo apresentadas dentro de um espaço no qual a mediação entre o som, a imagem, o movimento é feita pelos performers, em alguns aspectos, e também por visitantes, no caso de instalações sonoras. Então, basicamente essa introdução, e, claro, haveria muito mais coisas para a gente trabalhar, mas agora eu vou partir para os exemplos, e vou comentar cada exemplo de uma forma breve, mas dando alguns detalhes que eu acho importantes. Então, as obras que eu estou apresentando aqui são reflexões para a orquestra sinfônica, no qual eu projeto essa ideia de affordance nas ressonâncias da arquitetura orquestral, ou seja, os instrumentos são utilizados como mecanismos de mediação de affordance. Depois eu vou apresentar para vocês ADA, que é uma instalação no qual a arquitetura propicia essa interação. Eu passo por cromacromos, no qual o espaço audiovisual, e nesse caso é um espaço virtual, ele produz nuvens audiovisuais que interagem com a ação do agente, no caso, o compositor ou qualquer outra pessoa que esteja utilizando as interfaces que o programa propicia. Depois eu vou apresentar 2 obras instrumentais de música mista, que é Transmigração. A transmigração ela vai trabalhar com a noção de espaço, mas nesse sentido, em 2 sentidos. O espaço onde os homens e os pássaros migram, e esse espaço é representado dentro da obra, e Descobertas, no qual o espaço é agora a sala de concerto, a proposta de uma ópera, mas essa ópera não passa pelo processo narrativo, e sim por um processo de organização de fluxos sonoros que estão relacionados com as teorias das descobertas ou as teorias do processo criativo. Então, vamos lá. Então, vamos primeiro dar uma olhada na ADA. A ADA a gente chamou a ADA de uma arquitetura inteligente. E, nesse caso, o processo é de conciliar a interação de pessoas no meio ambiente, no caso da instalação sonora, e o movimento, as ações, e todos esses elementos convergiam para uma interação com a instalação. E a instalação, então, propiciava um processo de imersão no qual o som, as imagens, o piso sensível e todas essas informações formavam, então, essa grande textura informacional, no qual os visitantes estavam imersos. Então, a ADA vamos dizer assim, o primeiro exemplo de como eu estou trabalhando essa noção de affordance, as disponibilidades do espaço, e a noção de espaço aí, no caso, um espaço que é inteligente, um espaço que vai dialogar com a presença dos visitantes. Então, vamos dar uma olhada nesse trecho.
que a gente está notando, o que a gente está presenciando, é justamente que existem vários aspectos do espaço que, de certa forma, produzem estímulos, produzem essas texturas, e eu considero essas possibilidades de interação, que são interações virtuais, nesse caso, estamos trabalhando com a geração de 25 computadores numa rede, como as possibilidades de estados disposicionais e a forma com a qual a instalação dialoga com a presença humana dentro da instalação. E essa possibilidade é construída a partir do piso, a partir da posição das pessoas, a articulação das pessoas no piso, e a ADA produz, então, a trilha sonora, ela produz os efeitos luminosos e os outros aspectos da interação a partir da organização que é derivada, então, da interação com os visitantes. Vamos ver mais um pedacinho? Então, a ADA é o primeiro exemplo no qual a gente está utilizando, vamos dizer assim, aspectos da composição utilizando a música computacional ou computação musical. O segundo exemplo também é um exemplo de composição musical no qual a gente vai utilizar recursos computacionais, usar, neste caso, um sistema computacional que vai produzir imagens e som no momento em que o processo de interação está gerado. Então, a possibilidade é que o espaço produza mecanismos de interação que eu encaro, nesse caso, como nuvens de imagens e sons, e essas nuvens produzem, então, todo o espaço interacional. A textura audiovisual tem nuvens sonoras e o compositor, então, improvisa com o computador, gerando novos aspectos ou recondicionando todos os aspectos visuais. Em que sentido, então, a gente tem aí agora a apropriação da noção de espaço? Nesse caso, o espaço, a poética do espaço é um espaço virtual. Um espaço virtual que constrói possibilidades de interação com o espectador. O espectador, ao mesmo tempo que ele está, neste caso, vendo e ouvindo, ele está interagindo, ele está transformando constantemente todo o processo de geração de som e de imagem. Esse mecanismo, então, é feito a partir de técnicas de processamento de som, geração de imagens, cujos aspectos eu não vou discutir aqui agora. Mas eu queria, então, mostrar para vocês um trecho da instalação. Então, eu queria comentar que, no caso do Chromacromos, o desenvolvimento da textura no espaço virtual é concebido como uma massa com densidade de processos audiovisuais entrelaçados, que se acumulam e se rarefazem. E a distribuição dos elementos visuais é controlada por algoritmos, esses algoritmos são denominados de boids. Os boids nada mais fazem do que dispor as várias pequenas estruturas no espaço,
nesta animação em tempo real. E as trajetórias dos boides agem como sementes de 4 formas geométricas primitivas, que são estas que produzem o material em tempo real. E, neste caso, então, a proposta textural, a proposta de imersão, é justamente a combinação dos elementos audiovisuais numa textura global. E o que a gente ouve e vê neste momento é justamente o produto da própria improvisação do observador, à medida que ele reconstrói as estruturas que estão disponíveis no computador. Vamos ver mais um pedacinho. Vamos seguir. Recebi uma mensagem aqui que a minha conexão à internet está instável. Se acontecer alguma coisa, vocês fazem um sinal, tá bom? Então, Muito bem. agora, nós trabalhamos com 2 peças e eu gostaria realmente que vocês acessassem as obras e olhassem em detalhes, mas nesses 2 primeiros exemplos, a concepção da composição foi num sentido de produzir uma obra que era uma instalação. Ou seja, o espaço, de certa forma, é um espaço de interação para mediar um processo de interação com o visitante ou com um compositor produzindo essas texturas, mas, de qualquer forma, os elementos de agregação e os elementos de composição são justamente derivados do uso criativo de modelos computacionais e de computação. Ou seja, desta forma, o que a gente está fazendo é tentar utilizar esses modelos de síntese visual e sonora como um processo de construção de texturas e também de compartilhamento de espaços interativos. A partir daqui, eu vou apresentar 3 obras com as quais eu passo dessa apropriação de noção de textura a partir de processos computacionais para a aplicação em música instrumental. E, nesse caso, a primeira peça que eu gostaria de apresentar para vocês é Reflexões, no qual a noção, a poética do espaço vai para uma ideia muito geral de uma catedral na qual os sons que refletem na catedral, as reflexões do som, vamos dizer assim, que nesse caso são representadas por texturas escritas para a orquestra sinfônica, também fazem um paralelo com as reflexões das nossas ideias. Então, a ideia dessa obra é entender as reflexões, tanto no sentido das reflexões do espaço, no caso da reflexão de uma catedral, quanto também a nossa capacidade de imaginar, a nossa capacidade de construir ideias que ressoam no espaço. E, para isso, então, eu vou mostrar um trecho da peça. Basicamente, a escrita da peça é uma escrita textural, e uma coisa muito importante dessa peça, que eu espero que vocês ouçam depois com calma, são os ataques do tímpano. O tímpano não é um instrumento solista, mas é um instrumento preponderante na peça. Ele cria mudanças de clima, na realidade é ataque e ressonância do tímpano que faz mudanças nessas reflexões. E o tímpano foi concebido nessa peça numa primeira instância de um objeto, vamos dizer assim, não somente de um instrumento, mas um objeto que propiciaria affordances percussivas para se propagarem por toda a orquestra. Então, aqui vocês podem ver que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 8 ataques do tímpano, praticamente um solo, não é? Enquanto a orquestra está bem vazia. Depois disso, à medida que
o desenvolvimento desse movimento vai se desenrolando, a ideia é construir essas ressonâncias utilizando pequenos grãos musicais, pequenos grãos de alturas dentro de uma textura. E, nesse sentido, Reflexões utiliza o pensamento da música eletroacústica, da música da síntese granular, mas agora produzindo grãos, pequenos grãos que se acumulam dentro da ressonância do espaço da orquestra sinfônica, que, por conseguinte, é também pensado a partir de uma grande catedral. Então, eu vou colocar para vocês um trecho de Reflexões. Na realidade, o trecho que eu quero mostrar para vocês é o trecho do ponto 7, 7 minutos até 9 minutos, para a gente ver, e é justamente esse trecho no qual a gente inicia a gente inicia, pegar essa transição, com a transição e os solos de tímpano, e a construção orquestral gradativamente vai explorando os grãos dentro da orquestra, propiciando, assim, essa essa textura multivariada. Eu queria também enfatizar que, no caso Reflexões, nesse trecho tem um material de um tape que gradativamente se amalgama com a orquestra e vai produzindo uma unidade sonora, uma textura, justamente, de novo, para tentar criar, nesse campo, essas ressonâncias dentro dessa catedral imaginária. Então, vamos lá. Então, o que eu queria convidar vocês, é claro, para ouvirem depois a peça como um todo, mas esse trecho, o que eu gostaria de enfatizar é justamente como as affordances instrumentais foram utilizadas no sentido de construir uma textura que utiliza filigranas. O que eu estou chamando de filigranas nesse trecho são justamente a reiteração dos elementos orquestrais, principalmente do que vocês ouviram, que foi, por exemplo, as madeiras, que reiteram uma textura, e justamente depois, como a gente vai gradativamente interagindo esse material instrumental com o material eletroacústico. E isso faz com que... deixa eu tentar cancelar isso aqui que eu esqueci. Faz com que a gente tenha, pelo menos do ponto de vista do espectador,
um processo de imersão dessa grande catedral. Mas como essa catedral é construída? Ela é construída a partir do acúmulo gradual de elementos, e esses elementos gradualmente possuem aspectos tanto texturais quanto aspectos de ressonância, principalmente porque a colocação do tape eletroacústico, ele gradativamente posiciona a orquestra dentro do ambiente da catedral. Então, o objetivo de reflexões dessa obra é justamente trabalhar este campo de você imergir dentro de uma representação quase que física da catedral, a partir dos elementos instrumentais, e, por alguns momentos, esse vazio, essa possibilidade de silêncio, no qual todas essas ressonâncias se projetam. Então, essa maneira de conciliar o espaço e as metáforas de espaço de reflexões é um terceiro modo de operação que eu queria mostrar para vocês. Neste caso, a orquestra ela é vista como possibilidades de construção de cores, possibilidade de construção principalmente de texturas. E os instrumentos são tratados como pequenos sintetizadores, pequenos objetos de síntese. Assim como nos dois, principalmente no segundo exemplo de cromacromos, a gente utilizou o computador para gerar as texturas. Neste caso, as texturas estão sendo geradas a partir da interação dos instrumentos. Mas os processos de aglutinação e os processos de texturização, eles seguem também o mesmo pensamento, a mesma forma de organização. A partir daqui, nós vamos para uma quarta obra, vamos dizer assim, e, na realidade, essa palestra é muito mais um convite para vocês ouvirem todas as obras, num outro momento. E transmigração, e ficarem curiosos, transmigração ela vai sair fora dessa jogo de ressonância, de espaço e outros aspectos, para abordar o espaço no sentido da apropriação. Na realidade, a gente está vivendo uma crise já há alguns anos do processo migratório humano dentro dos países, dentro das diferentes geografias, não é? Então, a composição de transmigração vem primeiro dessa poética de olhar para o espaço, a apropriação do espaço como uma coisa a ser pensada, ou seja, por que as pessoas são donas do espaço ou porque elas não são donas do espaço. E, para isso, a gente faz junto um paralelo com a migração das aves. As aves precisam migrar, as aves precisam estar em pontos diferentes para sobreviver. Esses dois aspectos eles foram trabalhados durante vamos dizer assim, uma residência composicional que eu realizei em Aveiro no ano passado, ainda bem antes da pandemia. Foi a minha última atividade antes de ficar confinado. Então, essa peça tem um significado também muito forte para mim, né? Por isto. Mas o que foi feito foi justamente uma criação em conjunto. Então, nós exploramos a parte audiovisual, nós exploramos os instrumentos e, principalmente, a composição da obra era também em função de como os instrumentos estariam dispostos no espaço. Ou seja, os músicos eram convidados a migrar de um lugar para outro, de uma posição para outra. E esse ato de migrar de um lugar para outro também muda toda a difusão sonora. Muda não somente a difusão capturada nos microfones, mas também a difusão sonora no espaço quadrifônico. Então, por falar da migração, a gente decidiu migrar e explorar o espaço de performance como uma oportunidade de representar a migração humana a partir também da movimentação dos músicos. Durante toda a obra, a gente trabalhou muito técnicas estendidas, outros mecanismos de geração de som, ou seja, a possibilidade de outros territórios sonoros, a possibilidade de invadir, de penetrar em diferentes
representações dos sons instrumentais. De uma maneira geral, o diagrama da peça, eu vou tentar passar rapidamente, que eu estou vendo que meu tempo está indo, não é? Ele tem esse escopo. A gente tem aqui a visão migratória de humanos de passo, essa noção de nicho ecológico. O espaço aqui em questão, neste caso, é o espaço da performance, o local onde os músicos estariam inseridos, que faz um paralelo para todas as ideias de espaço que estão imbricadas no conceito da migração. E o que a gente vai ter? A gente vai ter sons do espaço, os músicos vão explorar os sons que eles tiram do espaço. No primeiro momento, a gente fez percussão em objetos do espaço e gravou. Os instrumentos localizados no espaço e o espaço nos sons dos instrumentos, quer dizer, a posição diferente dos instrumentos no espaço. E isso leva, então, à possibilidade que esses músicos se desloquem, deslocando o som e propiciem novos encontros. Para a gente representar isso, essa migração concreta, vamos dizer assim, performática, a gente usou mecanismos de captura. A gente usou o vídeo, usou uma câmera de 360 graus e usou fotografia, ou seja, o detalhe da performance. E junto, então, a gente montou a performance e, posteriormente uma visão dessa performance que eu considero também a obra, que é a montagem audiovisual. Então, essa peça tem duas instâncias. Essa instância do momento em que ela foi realizada como um ato improvisatório, utilizando a presença dos músicos e todo o processo de workshop, as oficinas e a geração desses sons. Um momento da instalação da performance, nesse sentido em que os músicos interagiram uns com os outros. O terceiro momento é o momento de apreensão da obra, a partir dos dispositivos que a gente tinha conosco. E o quarto momento é esse momento de reflexão que nós estamos agora, que nós vamos ver essa obra de um outro ponto de vista, que é o ponto de vista, vamos dizer, documental, mas também performático, que é ver e ouvir essa obra como um audiovisual. Então, eu queria trazer para vocês, eu não vou tentar dizer que as pessoas que estiveram atuando conosco, o Luiz Bittencourt, a Helena Marinho, professora da Universidade de Aveiro, o José Batista Júnior, o Belchior, o Israel no violoncelo, fotografia, a câmera, o Nato, o Neri Borges. Então, nós trabalhamos em equipe, é uma equipe que produziu e gerou essa peça. Então, vamos agora observar essa peça de um ponto de vista, que é do ponto de vista audiovisual. E, para isso, eu vou colocar um trecho da peça, deixa eu só ver qual é o trecho de 3:25 a 6. E vamos ouvir juntos. Vamos lá. Vou explicar para vocês. Nesse momento, nós vamos ter a transição, as transições entre os diversos aspectos de migração da peça são feitas a partir da movimentação dos performances e do deslocamento do som e da difusão eletroacústica. Então, há vários elementos que estão misturados. São sons dos instrumentos, sons da trilha eletroacústica e o próprio som que a plateia, nesse caso, que são alunos da disciplina Performance, da Universidade de Aveiro, eles também produzem sons. Então, é uma grande, vamos dizer assim, é um grande nicho, ou uma grande colmeia, vamos dizer assim.
eu queria comentar com vocês que todo o processo de construção textural vem, então, desses vários níveis de affordance que estão disponíveis. Os elementos disponíveis dos instrumentos, com técnicas estendidas, os elementos do próprio espaço aonde a peça está sendo executada, e também os elementos que foram pré-gravados em oficinas anteriores. E no momento da performance, eles são inseridos na obra a partir da visão do compositor. No caso, eu estava lá também trabalhando junto com os músicos, improvisando e reconstruindo a obra. Eu queria apresentar um trecho do final da obra, no qual eu acredito que essa textura de som e imagem convergem gradativamente para um aspecto que eu acho muito importante da obra, que é essa ideia das migrações dos pássaros. Vocês devem ter ouvido falar que os pássaros migram de diferentes formas, mas o que a gente fez foi se apropriar de um comportamento muito específico dos pássaros que vocês viram, que é aquele movimento dos pássaros no céu. Esse movimento dos pássaros no céu, que é o movimento de bandos, ele está diretamente ligado com aqueles modelos que eu mostrei para vocês no começo dessa palestra, que são os modelos dos boides. Então, tem algumas relações intrínsecas entre as coisas. Inclusive, os boides são utilizados em animação gráfica, quando você quer fazer uma grande manada, etc. Então, nesse caso, há uma tradução, vamos dizer assim, de algumas técnicas de composição com o computador para objetos concretos do espaço de performance, para simbolizar, então, esse outro espaço que está sendo referenciado, que é o espaço geográfico, o espaço onde as pessoas migram, o espaço onde as pessoas também precisam de sobreviver. Então, vamos ver o fim da obra. Opa, deixa eu voltar aqui, não era bem o que eu queria. Um minuto. Eu espero que, a partir do áudio que vocês ouviram, e convido vocês a ouvirem em condições melhores, vocês perceberam que, gradativamente, as diferentes camadas que vinham dos instrumentos, elas foram se diluindo para existir a camada da gravação dos sons dos pássaros e dos sons, vamos dizer assim, produzidos pelas pessoas que estavam participando da performance, ou seja, elas também estavam produzindo sons. Então, gradativamente, a gente está convergindo para uma unidade no espaço que é de segunda ordem também a própria apreensão do público do espaço de performance. Ou seja, eles estão atuando, eles estão fisicamente junto com a gente e fizeram uma textura maravilhosa no final. Eu acho que uma das coisas mais
mais sutis que foi construída, mas justamente pelo fato de que, ao estarem imersos e construindo o significado juntos, eles também estavam explorando a, as possibilidades de affordances do espaço, e, nesse caso, a partir de sons que foram construídos e criados pelo público. Bom, a última obra que eu queria participar com vocês, apresentar para vocês, é Descobertas. Descobertas é uma obra que eu tenho ela com muito carinho, porque eu acredito que nela eu consegui colocar vários aspectos desses que a gente está discutindo hoje numa composição só, ou convergiram para uma composição só. Tanto que, quando eu denomino, vamos dizer assim, Descobertas como uma ópera multimodal, é muito menos sobre ópera no sentido narrativo e muito mais sobre conciliação de trabalho, conciliação de aspectos multimodais. E Descobertas foi composta para comemorar os 50 anos da Unicamp. E o meu desafio em Descobertas foi como dizer alguma coisa que faça sentido numa universidade e que não seja necessariamente falar de pessoas, ou de localizações, ou de situações. Então, a minha decisão foi falar do processo mais importante com o qual a gente trabalha nas universidades públicas no nosso país. É o processo de descobertas. É o processo de criação, seja ele no campo das artes, das ciências, em todos o nosso dever. O dever do ensino é levar as pessoas ao conhecimento, e o conhecimento vem através das descobertas. Então, a partir desse mote, dessa inspiração, eu me apropriei da teoria do modelo da criatividade de Graham Wallace, que é um modelo bem conhecido na literatura, que divide, vamos dizer assim, a criação em etapas. E essas 4 etapas são pequenos, vamos chamar assim, pequenos atos dessa ópera multimodal. Então, essa ópera é organizada em fundação, germinação, iluminação e reflexão. Em linhas gerais, o que cada um desses elementos, na teoria do Graham Wallace, quer dizer, é que a fundação é o momento em que a ideia surge, mas surge um pouco suja, vamos dizer assim, não tão clara. A fundação. A germinação é quando ela vai para os processos inconscientes e é trabalhada. A iluminação é quando ela sai desses aspectos inconscientes e ilumina. Você fala, entendi, essa é a ideia. E a reflexão é, passada essa iluminação, é o processo realmente de construção e reflexão sobre a sua própria descoberta. Então, vocês percebem que essas 4 etapas são etapas psicológicas. Se há uma narração aqui, é uma narração introspectiva, é um fluxo de consciência. Então, a minha ideia com Descobertas foi justamente usar o movimento, usar a videodança e esses outros elementos, e colaborar principalmente com os colegas da Unicamp. Não posso deixar de mencionar a professora Daniela Gatti, que fez a coreografia, a Cíntia Aliretti, que conduziu a Orquestra Sinfônica da Unicamp, o Grupo conduzido pelo professor Fernando Hashimoto. Quer dizer, juntar todos esses aspectos a partir de uma visão, vamos dizer assim, de construção do conhecimento. Então, essas imagens que vocês estão vendo agora são as fragmentações do movimento dos bailarinos durante o processo de performance. E, então, o palco foi construído, vamos dizer assim, ou foi desconstruído, para oportunizar a penetração de elementos sonoros e elementos de movimento dentro do palco. Ou seja, para que a costura das diferentes níveis de textura e de diferentes interações fosse feita também no aqui e agora do processo performático. Então, a gente distribuiu a orquestra em grupos instrumentais, e a gente tinha aqui um grupo muito bacana. Eu creio que a Ângela está aí ouvindo, a Ângela está tocando aqui, que a gente fez um contínuo diferente. A gente fez um contínuo com guitarra, harpa, sax e contrabaixo. O que deu um charme muito legal, não era um cravo, era uma corda beliscada com outra corda beliscada amplificada, com uma textura muito especial. E eu fiquei muito feliz de ouvir tudo isso junto, mas basicamente o que a gente queria é essa integração multimodal, essa integração de processos, com os quais eu tentei trabalhar
com vocês hoje, não é? Então, vamos ouvir um trecho de descobertas, para que vocês tenham um pouco a noção do que é essa imersão. Opa, quando eu ando aqui, eu não... Me desculpa, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Ok. Então, eu convido vocês para ouvirem e verem essa obra, mas nesse momento em que eu estou aqui, vamos dizer assim, isolado, o que tem me restado nesse espaço confinado é escrever poemas. E eu queria encerrar com vocês lendo um poema que eu escrevi recentemente, que fala muito dessa sensação desse novo espaço, dessa nova possibilidade de não ter espaço, de tentar buscar o espaço como não somente um meio de expressão pessoal, mas como um meio de juntar pessoas à distância, construir outros significados. Então, eu tenho escrito cartas. Há algumas cartas também na minha, que vocês podem ouvir no meu canal do YouTube, mas eu queria ler essa carta, que é um poema, e que se chama Carta aos Limites dos Sem Fins. Em cada fronteira, um véu demarca vizinhanças nos tratados traçados nas certezas dos pores do sol. Quanto mais próximos delas, mais geografias conhecemos. Em cada movimento, um gesto transarabescos enigmados nos olhos costurados por sensíveis dedos ancorados em pés soturnos. Quanto mais próximos deles, mais territórios visitamos. Em cada um, há um mar. Alteridades escondidas, resiliências encoraçadas, desmandos simulados e despedidas infindas. Quanto mais distantes, mais diferenças no outro. Em nós, a nós de cada um.
amarrados por fios inseguros, embaralhados em noites a fio invisíveis, nos dias certamente sem fim e nos sem fim motivos para terminar. Então, nesse momento em que a gente está junto, né, apesar da distância, eu queria, vamos dizer assim, que todos nós somos assim, somos esse iceberg com muitas dimensões nesse espaço infindo que é o nosso mar da vida. E à medida em que a gente se apropria de diferentes noções do espaço, e quando o espaço é difícil para nós, como é hoje, que a gente possa construir também novos significados. E que esses significados sejam efetivos, mesmo em situações tão difíceis como as que nós vivemos hoje. É isso. Belíssima mensagem, Jonatas. Obrigado. Adorei esse final com a poesia. Parabéns pela apresentação, muito, muito legal. Eu não conhecia essas suas obras últimas, dos últimos anos aqui. Eu conhecia alguns trechos que eu vi em clipes, assim, mas aí agora eu vi para a palestra. Gostei bastante. Muito parabéns pelo trabalho. Muito Obrigado legal. pelo convite, pela oportunidade, né? Imagina. É muito bom ter você aqui. Quase assim, uma vontade de dar um abraço, assim. Mas, assim, sinta-se abraçado, sinta-se abraçado. A Eliana diz que ela vê os vídeos, às vezes, das minhas aulas, fala que eu não paro de fazer assim, como se eu quisesse abraçar as pessoas. Dá vontade, né? A gente está muito tempo isolado, tá muito ruim isso. Legal, muito bom, muito bom. Então, Jonatas, eu vou primeiro abrir para os ouvintes aqui, para os participantes, se tiverem questões sobre a apresentação do Jonatas. Você acabou certinho na hora, perfeito. Acho que a gente pode estender mais uns 15 minutinhos para perguntas, coisa assim, acho que não é um grande problema. Né? Então, estou feliz que a internet não falhou, né? Ainda bem. Também acho muito bom. Então, se alguém estiver aqui ouvindo a palestra, tiver alguma pergunta para o Jonatas, ou quiser conversar com o Jonatas, sinta-se livre para ligar aí o microfone e perguntar para a gente. Jonatas, eu queria, na verdade, dar os parabéns pela sua palestra, satisfeito de vê-lo, pelo menos dessa maneira, né? Nós que já tivemos você presencialmente aqui na EMAC, né, participando de atividades, assim, sempre brilhantemente, né? E mais uma vez, né, eu agradeço a sua gentileza, né, de compartilhar esse seu conhecimento, tá bom? Então, fica meu abraço para você também. De certo, quando agradeço. Eu acredito que a gente fala de técnicas estendidas, mas a gente também tem a noção de técnicas compartilhadas, pensamentos compartilhados. E eu compartilho muito dos pensamentos com vocês. Então, abraços estendidos. Né? Exatamente. De certo, quando as coisas normalizarem, vamos querer você aqui presencialmente, Jonatas. Vamos sim. Eu estarei. Que bom. Bom, eu tenho uma pergunta para você, Jonatas, que eu fiquei curioso aqui, principalmente dessas obras novas que eu falei. Você falou bastante do conceito lá de affordance, né? Que baliza a sua concepção musical e tal. Aí eu pensei, bom, como é que ele pensa esse affordance nessas construções? Porque nas instalações, por exemplo, o affordance eu penso que é mais fácil da gente pensar, porque assim, quando você está fazendo um programa de computacional e tal, o affordance ele é o que você possibilita na própria interação, eu imagino, né? A interação com o espectador que está interagindo com a obra. Mas aí quando a gente vai numa composição que nem você mostrou, uma posição orquestral, que você escreve partitura, e aí você fala dos instrumentos, dos instrumentistas tocando os instrumentos, como que eu fiquei curioso, assim, eu não consegui visualizar exatamente o que seria o pensar o affordance, que você mencionou, o pensar o affordance instrumental e tal, nesse contexto, se ele, para você, ele é uma coisa que você pensa assim, como um parâmetro de criação, por exemplo, assim, eu vou delimitar certos affordances para essa obra nesse momento, e outro momento são outros affordances, ou se você está pensando o affordance do instrumento, que é o instrumento acústico, né, o instrumento mecânico ali, qual que é o affordance desse instrumento, e isso para você é um estímulo composicional, assim, o que ele pode propiciar, ou se é um parâmetro de composição, como é que é isso para você, que eu fiquei curioso. Olha, essa pergunta
vocês me convidam para dar um curso. Mas eu vou lá, vou lá. Eu tenho, depois de alguns anos trabalhando, como vocês sabem, com computação musical, e eu entendo que você quer dizer que a affordance, na literatura, inclusive, é colocada como o bom design da interação homem-máquina, ergonometria, etc. E como que é agora pensar em affordance quando a gente está falando de instrumentos musicais? Então, eu vejo isso em pelo menos 2 níveis. Inclusive, eu tive o prazer de dar um curso de instrumentação. Deixa eu ver se a Ângela está presente aí, a Ângela participou. Uma maneira de encarar a affordance dentro do domínio instrumental, e a gente trabalhou isso com a Ângela e os alunos de instrumentação, é pensar que o instrumento ele é também um nicho ecológico. As ações que o corpo tem sobre o instrumento, a partir da técnica do instrumentista, mas também a partir do espaço, a partir dos aspectos todos que compõem o instrumento, formam, de certa forma, um campo de exploração de affordance. Então, aí a gente quebra um pouco essa dicotomia da técnica estendida e da técnica. O que você tem é a possibilidade de, junto com o instrumentista, eu acho que é uma parceria compositor e intérprete, explorar a affordance. Aquelas que, inclusive, disso nasce um desejo, que eu acho muito natural na disciplina de instrumentação, do cara não ficar preocupado qual é a nota mais grave do instrumento, a nota mais aguda, eu escrevo isso, escrevo aquilo. Não é mais uma questão de regras, porque a ideia da composição ecológica é que você não tem um pensamento analítico, você tem um pensamento que é muito próximo do modus operandi da coisa. Então, o primeiro nível que eu trabalho com affordance instrumentais é com o instrumentista, é aprendendo com ele e fazendo parte desse jogo, que a gente poderia chamar isso de ateliê. Mas, às vezes, os compositores fazem ateliê do sentido assim, vê se você toca isso. Se tocou, legal, toca isso aqui de novo. Eu não penso assim, não. Eu acho que é um processo de cocriação. Você precisa vamos dizer assim, de se contaminar com as affordances do instrumento para que o instrumento possa ter significado dentro de você. Por exemplo, eu estou trabalhando agora com o Gilberto no doutorado, ele está olhando as affordances do processo de criação no estúdio de gravação. E nesse caso também as affordances, a gente pode ver as disponibilidades sociais. Ou seja, como as interações entre as pessoas propiciam certas coisas. No segundo campo, que é o campo mais da escritura, eu acho que a minha música conversa muito também com a música eletroacústica que eu já fiz e faço, ela é muito textural. Mesmo que quando eu escrevo uma canção, eu penso, eu não quero pensar necessariamente em blocos harmônicos, mesmo que eu use harmonia. Eu quero pensar muito mais em textura. E essa coisa da textura, para mim, ela pode ser vista como um objeto de exploração de affordances. Então, como seria as affordances de uma orquestra sinfônica para uma textura? Exatamente os campos nos quais a textura se adapta, os campos nos quais a textura se propaga, os limites da textura. Então, em vez de você pensar, eu vou fazer uma escrita em bloco, ou seja, aqui, bloco ali, que fica quase uma coisa assim, eu não sei, é muito do que a gente fala da escrita textural, você pensa assim, um campo de apropriação dessa textura e de desenvolvimento dela. Então, ela é um organismo vivo, ela funciona olhando para as coisas da computação como uma espécie de atrator. E o sentido que você dá para a obra, ele, em parte, ele é pela sua escrita, ou seja, o que você coloca lá, mas como você está trabalhando com uma textura, outros sentidos podem derivar, porque você, de certa forma, vai criando uma coisa complexa. Então, para mim, é natural que esse sentido também dialogue com os outros elementos que estão presentes na performance, que, no caso, pode ser o movimento dos instrumentistas, pode ser outros elementos audiovisuais e também pode ser a inserção do movimento explícito. E não necessariamente para você dançar conforme a música, para a dança dançar conforme para a música dançar conforme a dança, não. É para que haja, inclusive, a interferência. Porque a ideia da affordance não é a ideia da simetria, por exemplo, canônica.
sabe? A simetria canônica é uma ideia mais analítica das coisas, e nem da ressonância implícita, é da possibilidade de pequenos detalhes que são mediados pela percepção construírem o significado. Então, você precisa de pensar isto como um processo contínuo. E aí, então, vem o que eu chamo de emergência de significados. Em linhas gerais, eu não encaro, por exemplo, transmigração. O que nós ouvimos e vimos, é uma obra audiovisual. E a outra obra foi a performance. Eu encaro essas duas coisas como instâncias diferentes de um mesmo processo. E a apreensão desse processo vai depender das affordances dos instrumentistas e também depende das affordances das tecnologias que a gente está utilizando, porque elas vão propiciar diferentes canais de apreensão do significado. Legal. Bom, explicou, obrigado. Inclusive, em relação à transmigração, eu fiquei com essa dúvida, porque ela é uma peça que você escreveu para os instrumentistas ou você delimitou, vamos dizer assim, affordances ou possibilidades deles tocarem de acordo com a reação do sistema? Ela é uma peça escrita ou ela é uma peça mais improvisada? É uma peça que foi construída. Eu acho que a performance dessa peça dura 7 dias. Vamos dizer assim. Deixa eu tentar dizer o que eu quero dizer. Como ela partiu da ideia de affordance, no primeiro dia eu disse a eles, nós já estamos tocando a música. Então, no primeiro dia, nós fomos para um auditório que não é este, onde a performance foi feita, e eles tocaram entre aspas, tiraram o som do auditório, de todos quanto é lugar. Tanto que vocês veem sons de pisadas, que são sons de um espaço que não é esse que vocês estão vendo. Então, eles fizeram uma apropriação geográfica, vamos dizer, da geografia de um outro auditório. Eu capturei esses sons e comecei a trabalhar a parte da programação em PD. Aí, para dar essas camadas de inserção, mas não vamos dizer assim, com certezas, eu usei um dispositivo que a gente chama cadeias de Markov, para poder dar variedade. Aí, então, a gente foi para o segundo momento da obra, que os músicos e a gente começou a explorar affordances nos instrumentos. À medida que essas affordances foram ficando claras para nós, a gente gerou grafias, não necessariamente uma anotação fechada, para a gente ter algumas referências. Então, esse foi o terceiro momento de criação. O quarto momento foi o momento de pensar a performance. E, nesse caso, então, surgiram ideias como o movimento no espaço, onde cada músico ficaria, a posição de um músico em relação ao outro, por que a clarineta, se você prestarem atenção, ela faz um som assim que é penetrante, porque a clarineta é um instrumento que fica mais vezes sentado, então acabou sendo a linha que mais se propaga nas mudanças de sonoridade da obra. De repente, a Helena Marinho falou, olha lá o órgão, gente. Está lá parado. Eu falei, nossa, a gente nem pensou. Esse trecho que eu mostrei para vocês foi pura, vamos dizer assim, ideia. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Então, junto com esses níveis de apropriação, a gente foi construindo a peça. E aí o último nível foi esse do audiovisual, em que a gente teve o Nato, deixa eu fazer uma propaganda aqui, que é o meu filho, que é um excelente fotógrafo. Ele fez as fotos, um outro rapaz, aluno da Helena, fez a filmagem 360 graus, e aí a gente viu tudo isso junto nessa representação audiovisual. Legal. Acho que a Ângela está levantando a mão aqui digitalmente, ela tem uma pergunta. Ângela, você quer falar com a gente? Falar com o Jonatas? Oi, Ângela. Pode ligar seu microfone. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta. A partir dessa pergunta, a partir de todas essas peças que o Jonatas mostrou para a gente, algumas eu já conhecia, algumas, inclusive, eu participei, né, Jonatas? Eu fiquei muito curiosa, desde o começo, quando você mostrou as peças que são instalações, e o público, ele, claro, vai interagindo e vai construindo, mas desde essas peças até essas que são escritas para orquestra e que pressupõe ali um público na plateia, né, e não necessariamente participando, eu fiquei muito curiosa como é que é a sua relação, acho que a gente nunca conversou sobre isso,
a gente normalmente conversa sobre a interação entre compositor e intérprete para criar, né, essa cocriação, igual você falou, e é muito real, é muito sensível isso. Mas que lugar, como que você pensa o público nas suas peças? Que lugar qual o nível de interação que eles têm e como que você pensa neles enquanto participantes? Enfim, qual é o lugar do público nas peças, tanto as orquestrais quanto mesmo as do início, as que você mostrou aí no início de instalação? Qual que é o espaço de fato do público interagir e construir essa peça, essa performance? Bom, eu acho que a gente pode pensar na música do século XX com a ideia, por exemplo, da obra aberta, do Cage e tal. E aí eu olho um pouco aquilo que o Reich disse em relação à abertura do Cage. Ele falou, mas as suas aberturas são composicionais. Quer dizer, você dá espaço para as coisas acontecerem na medida que você construiu o espaço. E o Reich diz, não, mas os meus processos são musicais. E então, e são dentro do contexto da música minimalista. O que eu tento fazer, e eu acho que é um ideal, não é uma coisa a ser atingida, eu acredito que a significação de uma obra não está na partitura, jamais. A partitura é um receptáculo de elementos de mediação do significado. Isso quer dizer que quem constrói o significado é a trilogia compositor, intérprete e público. E acredito também que o público possa e deva ter o direito e a responsabilidade de construir os seus próprios significados, mas não no sentido, por exemplo, da escola de Frankfurt. Agora você vai ter um ouvido especial e você vai reconhecer todas as grandes estruturas que eu coloquei aqui na obra. Não, não. Eu penso diferente. Eu penso que o compositor ele é um cara que está escrevendo possibilidades de encontros. No romantismo, talvez os encontros fossem já dentro de uma gramática pré-estabelecida, mas eles estão lá também. Hoje a gente tem mais abertura, mas eu continuo crendo que a minha função de compositor é propiciar os encontros, que são furtivos, são especiais, porque quando um desses encontros aciona o processo de interação, seja com o intérprete, ou seja, com o ouvinte, ou com o espectador numa instalação, eu acho que aí começa a funcionar a missão da minha música, ou da música da música em geral. Porque não é um processo passivo, não pode ser, mesmo que a pessoa fique sentada, mas eu não vou criar vamos dizer, eu não vou mexer com essa impassividade se eu não estiver preocupado em produzir encontros, do ponto de vista composicional. Então, eu acho que a minha escrita musical, eu busco me encontrar com o público de alguma forma. Não digo comunicar, veja, não é comunicar, eu não quero comunicar nada com o público, mas eu quero passar algum tipo de experiência e uma possibilidade que ele encontre, então, uma comunicação. Porque a música é uma coisa muito plástica. A gente, vamos dizer assim, menospreza quando a gente diz, olha, eu escrevi isso daqui, toca isso direito, porque se você não tocar direito, você não escreveu, você não tocou o que eu escrevi, ouça direito o que eu compus, para você entender o que eu fiz. A gente está subestimando uma coisa que não está em nós, que é a plasticidade da música. A música penetra nas pessoas de formas as mais diferentes possíveis. E eu também acho que a penetração da música nas pessoas não vem somente pelo canal acústico. Essa é uma outra conversa para a gente conversar outro dia. Ela vem por todos os canais. Tanto que, para mim, percepção de timbre não é só fator da percepção do som acústico, mas é fator de quanto que o timbre estimula em nós a partir de conexões de outras modalidades. Então, é isso. Então, como eu vejo o público, da mesma forma que eu vejo o intérprete, eu acho que é uma possibilidade de encontros. Claro que são níveis diferentes, mas não níveis hierárquicos, níveis de capacidade. O Gibson tem aquela noção que o Gilberto usa bem de skillness, né? Cada
cada nicho ecológico, cada pessoa dentro do seu nicho tem uma capacidade de contribuir para a construção do significado. O público tem uma capacidade muito especial também. Legal. Mais alguma coisa, Ângela? A Rita também está fazendo uma pergunta. Vamos fazer a pergunta da Rita aqui. Rita, se quiser falar, e depois a gente vai precisar encerrar, gente. Já está. Mas se alguém tiver mais alguma pergunta para falar para o Jonatas, levanta a mão aqui que a gente faz as últimas perguntas. Bom dia, então, muito obrigada a oportunidade. Eu vou deixar a câmera fechada, que a minha internet está ruim. Eu estou pesquisando sobre ópera contemporânea, né, post-ópera e tal, e eu gostaria de perguntar para o Jonatas um pouquinho sobre a obra Descobertas, especialmente a questão da voz, né, que ele trabalha muito com textura. Como que ele pensou a voz nessa ópera, o coro, né, como que o coro trabalha nessa ópera? Eu gostaria de ouvir um pouco, por favor. Muito obrigado pela pergunta. Eu vou tentar ser sucinto, mas eu posso conversar com você depois. Eu teria o maior prazer. Primeiro, muito quero obrigada. agradecer o trabalho do Ângelo Fernandes, que o meu colega aqui da Unicamp, que preparou o coro, não é? Então, mas a voz nessa ópera, ela entra pelo menos em 3 escritas. Ela entra numa escrita bem tradicional, quase homofônica, tá? Veja bem, você lembra que tem os 4 movimentos da ópera? Em cada movimento, a inserção da voz ou não foi de acordo com a maneira com que eu encarei o fluxo do processo criativo. Por exemplo, no terceiro movimento, que é a iluminação, né, o movimento começa com a voz trabalhada em sussurros, que foram pré-gravados e quase uma trilha eletroacústica, que são essas ideias que ainda estão emergindo, elas são falas mesmo. Nesse momento, tem um bloco de um acorde bem simples, um acorde com as referências da série harmônica de Dó, que vão gradativamente se misturando, o que, para mim, cria um processo de iluminação. Então, eu fiz a escrita da voz para iluminar, vamos dizer assim, com esse sentido de iluminação. Um segundo momento que eu trabalhei a voz nessa ópera foi com uma ideia modal, de escrita modal. E modal em que sentido? De usar o coro em relação a um drone, que era uma nota pedal na orquestra, etc., e usar essa referência da nota pedal como uma espécie de referência de um modo. Então, na realidade, eu estava meio que recuperando, claro, no momento contemporâneo, o órgão medieval. Isso no momento em que eu queria falar da introspecção. E a última coisa na qual eu usei a voz, eu usei ela em contraste com o material eletroacústico. Inclusive, o coro participa da ópera com telefones celulares. Então, o coro entra em cena com telefones celulares e eles produzem sons, mais ou menos como os timbres do... Eu gosto muito do som de passarinhos, acho que gosto. Então, mas esses vários sons, então eles produzem essa textura usando telefones celulares, etc. Isso é uma parte também da participação do coro. Os solistas, os 5 solistas, eles não são solistas narrativos, eles não são personagens. A escrita deles foi muito mais parecida com uma escrita, não no sentido musical, mas com uma escrita que a gente tem num oratório, por exemplo, não pelo material, mas quando você usa a voz, não como um narrador, mas como um comentarista de algum aspecto, né? Porque na ópera você usa o personagem para ele contar a história. Nessa ópera, quem conta a história, se há alguma história para ser contada, são os bailarinos. Ou seja, porque não há uma história para ser contada, há um fluxo de consciência. Então, eu queria não comunicar uma narrativa, mas propiciar que as pessoas juntassem os elementos numa narrativa pessoal que seria a sua própria descoberta. Mais ou menos assim. Ai, muito obrigada. Por favor, se puder passar o e-mail para a gente conversar mais depois, muito obrigada. Eu vou passar aqui, ó. Legal.
Cada assunto desse dá uma palestra gigante, né, Jonas? Cada assunto desse. Claro. Vou lembrar vocês que nós vamos ter uma continuidade. Com Então, certeza. se vocês tiverem mais perguntas, nós teremos às 15 horas a palestra com o compositor João Pedro Oliveira. Em seguida, o Jonatas volta, aí juntando essa mesa, né, eu, Adriano, né, mediando, com o Jonatas mais o João Pedro. Então teremos mais outras oportunidades aqui para até, né, tempo aqui pensar em novas perguntas e continuar prestigiando as nossas lives aqui. Exatamente. Mas se alguém tiver mais uma perguntinha, ainda eu acho que dá para fazer. Alguém tem mais alguma coisa? Se ninguém tem, eu vou fazer uma última pergunta, porque essa pergunta eu acho que faz mais sentido fazer agora do que depois no bate-papo lá. Que é muito específico da obra que o Jonatas mostrou, né? Eu acho que no bate-papo a gente vai ter todo mundo. Então, Jonatas, na transmigração, você mostrou aquela coisa do vídeo, a câmera 3D e tal, e a questão dessa coisa da simulação da migração, das posições das pessoas do palco. Só que é uma coisa mais técnica mesmo, assim. Eu entendi a metáfora poética e tal, né? É legal. Mas como é que se encaixa esses elementos tecnicamente? Se você usou a câmera para mapear a posição, você tinha microfones espalhados no palco que captavam o som das pessoas em cada parte do palco? Como é que essa coisa do movimento no palco foi usado na performance? Tecnicamente mesmo. No começo, eu queria usar um sistema de tracking, que você conhece bem, como você falou. Na prática, com várias dificuldades, o que a gente fez? A gente localizou posições, ou seja, países, vamos dizer assim, regiões no palco. Nessas regiões, a gente tinha microfones. Uhum. Certo? Então, quer dizer, o tracking do som era local. Em cada microfone, a gente tinha uma possibilidade tanto de mixagem e de posição do microfone no sistema quadrifônico. Então, não necessariamente a posição X lá no espaço era mapeada na mesma posição. Eu fiz uma mistura. E aí a movimentação dos músicos era codificada na partitura. Então entre cada sessão da peça, a gente, depois de trabalhar, isso foi feito no terceiro momento, no momento da performance, a gente codificou quem sentava e quem ia e para onde ia. Então, quando a gente sabia quem saía, de onde iria, a gente também poderia imaginar, quer dizer, eu imaginava o que ia acontecer com o som, então eu poderia antecipar a mixagem e outras coisas assim. Mas foi assim uma coisa bem prática, tecnologia básica. Bons microfones, que eu não acho que é tecnologia básica. Não é. Quando eu vi que tinha um senhor lá, que eu esqueci o nome dele, faço minha culpa aqui, um técnico de som muito legal, e o interesse dele de ficar colocando com detalhes o microfone ali até dar, eu falei, não, vai funcionar. E funciona porque ele caprichou, sabe? Tem microsons ali. Então foi isso, foi posição do microfone, bons microfones no espaço e a projeção em função do movimento dos músicos. Legal. Obrigado. Bom, para finalizar, gente, mais uma questão? Tem gente com mão levantada aqui, Ângela e Rita, vocês só esqueceram de abaixar a mão, vocês querem perguntar de novo? Ângela... Eu só esqueci de abaixar a mão, desculpa. E a Ângela, tem mais uma pergunta, Ângela? Tá. Não, tudo bem, então. Bom, então, gente, se alguém tiver mais uma pergunta... Não? Pelo visto, não. Então, legal. É isso, Jonatas. Muitíssimo obrigado. Foi muito boa a palestra aqui. Muito legal pelo seu trabalho. Quero conhecer e conversar com você mais desses trabalhos. Você sabe que eu estou feliz de ver vocês dois, né? Desculpa aí os outros, mas eu gosto de duas pessoas. Eu trabalhei com o Anselmo muito tempo, trabalhei com o Adriano, então é muito oportuno estar aqui. Sim. E eu quero agradecer as pessoas que estiveram conosco. Né? Também agradeço os ouvintes aqui, participantes. Exatamente, assim, a gente tem tempo meio limitado, né? A gente
estourou 50% aqui meia hora do que estava previsto pela coordenação do festival, mas acho que tudo bem. E se vocês tiverem mais perguntas, a gente então volta, o Jonatas volta às 4 para a mesa redonda, né? Às 3 vamos ter a palestra do João Pedro, um pouco antes da mesa, então. E podem fazer lá também. E também, se quiserem conversar com o Jonatas pessoalmente, para entrar a fundo, porque cada uma dessas perguntas aqui, com certeza, daria dias de conversa, cursos, palestras, né, Jonatas? Infinitas, assim. É claro. Muita troca ideia. Muito legal. E, então, assim, eu acho que o Jonatas é um cara super legal, acessível, vocês entrem em contato com ele para tirar mais dúvidas profundas e que vão precisar. Você passou o e-mail aqui, né? Olha só, o e-mail dele está no chat. Okay. E eu acho que é isso, gente. Então, a gente espera vocês às 3 agora para a palestra do João Pedro e às 4 em seguida nossa mesa redonda, em que todos vamos conversar, então, sobre esse tema, composição de obras multimodais, intermídias. Espero que vocês tenham gostado, eu adorei. Com certeza todo mundo deve ter adorado também. E vamos então encerrar todo mundo para o almoço, para a gente voltar mais tarde. Tchau, tá pessoal. Obrigado, Jonatas. Obrigado a todo mundo pela participação. Até mais. Vamos lá. Tchau. Esperamos vocês. Falou.